Que bom poder estar aqui ministrando para vocês hoje. Tivemos a alegria de semana passada, vemos o João ministrando aqui de maneira tão excelente. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tive a alegria de ministrar para as crianças semana passada sobre a reforma protestante. Foi um desafio muito, muito legal. Teve uma criança que depois que terminou, a mãe perguntou, e aí, foi legal? Aí ela falou assim, foi muito legal. Ele falou de um tal de Martinho Nutella, foi super legal. Que legal. Falei, eu acho que eu não falei muito bem o nome. Que bom, gente. Hoje nós vamos conversar sobre uma mensagem que tem por tema Abra a Porta. Eu tenho pensado muito e me preocupado muito com o problema da superficialidade. Essa vida que nós podemos ter com Jesus e de repente uma vida muito superficial, muito rasa. Na verdade nós nos tornamos peritos em ser rasos, né? Quando o assunto é informação, a gente vai ser raso em quase tudo mesmo e vamos conhecer profundamente só algumas coisas. Mas quando a gente fala de relacionamento, é impossível que nós tenhamos relacionamentos verdadeiros e rasos. Você não pode ser um marido raso. Você não tem como ter um relacionamento com a sua esposa superficial. Você tem que ter um relacionamento profundo com a sua esposa, tem que conhecer o coração. Esses dias me perguntaram assim, pastor, como é que você faz para ter uma vida boa com a sua esposa? Como é que vocês conseguem ter uma vida conjugal interessante, se amando, tal? Que tipo de ações você faz? E eu falei para ele, o importante é que você tenha um relacionamento que exista. Porque não adianta você levar a sua esposa para jantar, achando que você vai resolver todos os problemas da sua falta de atenção, sua falta de interesse, não vai rolar. Não adianta você, esposa, achar que porque um dia você foi agradável, tudo tem que estar resolvido no teu casamento, porque se o relacionamento não for real e profundo, esse relacionamento pode às vezes até existir no papel e para a sociedade, mas talvez não exista de fato para os dois. Então tem que ser profundo, tem que ser real. Não tem como você ter um amigo e essa relação ser superficial. Você pode ter um colega e a relação ser superficial, mas amigos verdadeiros você vai ter que dar tudo de si. Você vai ter que se envolver profundamente, você vai ter que ser transparente e se entregar para essa relação. Assim como não tem como você ter uma relação com Deus real e essa relação ser superficial. Eu conheço alguns textos, eu decorei alguns textos, eu sei de algumas coisas, mas não tem uma relação real com Deus. Isso não existe, essa relação não é profunda, ela não é real. E eu gosto muito quando eu olho para o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse nos mostra a realidade de Jesus, como nós vamos encontrar Jesus um dia. Tem muita gente que tem medo do Apocalipse, não gosta de conversar sobre as coisas do futuro, sobre as coisas do fim, porque ele não gosta de pensar em juízo. Mas o livro do Apocalipse, ele é um livro que fala da nossa vitória, é um livro que fala da nossa redenção, é um livro que fala do dia que nós nos encontraremos com o Senhor, que fala sobre a cidade santa, que fala sobre todas as lágrimas dos nossos olhos serem enxugadas. Mas o que às vezes a gente ignora, é que o livro de Apocalipse ele foi escrito para ser lido nas 7 igrejas da Ásia. Ele tem uma aplicação futura, mas ele também conversava com a realidade daquelas igrejas. Quando nós falamos de 7 igrejas da Ásia, nós não estamos falando da Ásia que nós conhecemos hoje, China, Japão, não. O que eles conheciam como Ásia era a Turquia, era a região que o apóstolo João, inclusive, ministrou em Éfeso, onde ele pastoreou em Éfeso. Essas igrejas receberiam um livro que, na verdade, continham cartas para eles. O início, os 3 primeiros capítulos são cartas direcionadas exatamente para essas 7 igrejas, mas o livro todo tinha que ser lido nas 7 igrejas, para que eles pudessem ser edificados. E você pode me perguntar, pastor, por que só 7? Por que não todas as igrejas? Na verdade, o 7 é o número bíblico que fala de completude. Na verdade, todas as igrejas iriam ler o que Jesus mandou João escrever para as outras igrejas, e a ideia é que essa carta, esse livro serve não só para elas, mas serve para todas as igrejas de todos os tempos, e todos nós vamos nos identificar com alguma parte dessa mensagem. E quando eu me deparo
com a última das igrejas, que é Laodiceia, o problema da superficialidade realmente me chama a atenção e se destaca diante de mim. Na verdade são 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus aparece para João, se revela como o Deus Todo-Poderoso e fala: João, escreve. E ele começa a ditar o que era para ser escrito para cada uma das 7 igrejas. Por exemplo, para a igreja de Esmirna e Filadélfia, ele fala sobre perseguição externa. Para a igreja de Éfeso, ele fala sobre ortodoxia sem amor. Ele vai falar sobre tolerância a falsos mestres. Para Pérgamo e Tiatira, vai falar sobre autossuficiência para Laodiceia. E quando nós lemos isso, você pode chegar na tua casa e ler as 7 cartas ali, nos 3 primeiros capítulos, e você em alguma dessas cartas vai falar profundamente com você. Mas quando eu olho especificamente para a igreja de Laodiceia, o meu coração estremece, porque a minha atenção é chamada a respeito do perigo da superficialidade. Eu quero ler com você, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Só fica aí para mim poder explicar um pouco. A palavra anjo significa mensageiro. Aqui existe muita divergência se a igreja era pastoreada de forma plural ou se tinha um pastor específico para cada igreja, mas uma coisa é fato: a igreja tinha uma pessoa que era responsável pela mensagem. E essa carta é direcionada para essa pessoa. O mensageiro da igreja iria ler isso para toda a igreja, numa reunião como essa. Imagina uma reunião como essa, o que está escrito aqui seria lido para eles. E olha o que está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio, nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, essa carta foi ditada pelo próprio Cristo. Todas as cartas de Paulo foram inspiradas por Deus, foram inspiradas pelo Espírito Santo. E se elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, foi o próprio Cristo falando a partir de Paulo para as igrejas. Mas essas cartas aqui, elas têm um peso, porque não era João escrevendo para a igreja de Laodiceia a partir da sua experiência e da graça que o Espírito Santo deu a ele para entender. Era o próprio Jesus dizendo: e escreve isso para a igreja de Laodiceia. Agora imagine vocês, se eu dissesse aqui, que eu vou ler uma carta que Jesus escreveu para a igreja de Itapetininga. Pessoal, recebi uma carta aí, e essa carta foi ditada por Jesus para a igreja de Itapetininga. Imagina a expectativa para saber o que Jesus tem para falar para a igreja de Itapetininga. Imagine o que Jesus ia dizer, qual era a expectativa do futuro. E sabe o que é interessante? É que quando essa carta chegou na igreja de Laodiceia, eles eram a 7ª igreja. Ou seja, esse mensageiro não ia ler só a parte para a igreja de Laodiceia, ele leu todo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito para ser lido em voz alta para uma igreja como essa. É como se eu
reunisse vocês e dissesse: gente, eu recebi uma carta e nós vamos ler essa carta, segura aí, a mensagem hoje é a leitura de uma carta. A igreja estava numa expectativa. Então o mensageiro leu a carta e ele começou a ler e falou sobre a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso tinha um problema de ter abandonado o primeiro amor. E havia um padrão nas cartas. Havia um elogio, havia um confronto e havia uma oportunidade. Com exceção de Esmirna e Filadélfia, que não tinha nenhum motivo para confrontar, Jesus só elogiou a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Então imagine a expectativa dos irmãos, pensando o seguinte: ai, qual vai ser a nossa coisa boa? Qual vai ser o elogio para a gente? E qual vai ser o confronto? Porque nós já percebemos o padrão: tem sempre um elogio, tem sempre um confronto e tem sempre uma oportunidade. A gente já sabe que a gente vai ser confrontado por alguma coisa, mas qual vai ser o elogio de Jesus para nós? Só para te contextualizar, era como se tivesse vindo uma carta circular e nela tivesse uma carta para a igreja de Tatuí, uma carta para a igreja de Sorocaba, uma carta para a igreja de São Paulo, uma carta para a igreja de Barueri, e aí o mensageiro começa a ler a carta para Barueri, e aí tem um elogio para Barueri, e no elogio para Barueri depois tem um confronto para Barueri, depois tem um elogio para Sorocaba, e tem um confronto para Sorocaba, aí chega em Tatuí, não tem confronto nenhum, só elogio. E a gente está aqui de Tapetininga esperando, qual vai ser o nosso elogio? Qual vai ser o nosso confronto? Era assim que os irmãos de Laodiceia ficaram, porque eles eram o sétimo. Eles tiveram que ver o conteúdo das 6. E de repente chega a vez deles. E quando vai chegar a vez deles, o texto começa dizendo: conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Ô irmão, vou falar uma coisa para você. Jesus é amor. Ele morreu no meu lugar. E quando chega na minha vez, Ele está com vontade de me vomitar. Eles entenderam a metáfora. Porque Laodiceia ficava ao lado de 2 cidades. Uma cidade era Hierápolis e a outra era Colosso. A cidade de Hierápolis era uma cidade com águas termais e com propriedades, com minerais que tinham propriedades medicinais. Era como se fosse um triângulo. Do outro lado tinha Colossos, e Colossos era uma cidade famosa por águas frescas, fontes de águas frescas. Então quem queria água quente para se banhar, para relaxar, ia para Hierápolis. Quem queria água fresca, é como se a gente estivesse falando de Caldas Novas e de Águas de Lindóia. Nós temos uma cidade que é águas termais e outra cidade famosa por água boa para beber. O problema é que Laodiceia ficava no meio. E entre Hierápolis e Laodiceia tinha um arqueduto que levava a água de Hierápolis para lá. Então a água saía de Hierápolis quente e chegava em Laodiceia morna. Só que cheia de minerais, imprópria para beber. Então, quem queria água para se banhar, ia para Hierápolis. Quem queria água para beber geladinha, ia para Colossos. E na cidade de Laodiceia não dava nem para beber a água e nem para se banhar. Porque se bebesse a água que vinha de Hierápolis, passava mal e vomitava, dava náuseas. Então Jesus está dizendo: vocês não são nem Colossos de água gelada e nem são Hierápolis de água quente. Vocês são um tipo de coisa intragável. Ele não está falando assim, vocês têm que se aquecer, falta calor para vocês. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que eles estão num lugar de meio termo. Eles não são nem uma coisa e nem outra. E o jeito que eles são, não dá para beber, não dá para encarar. Jesus está dizendo: vocês estão numa posição que vocês precisam abandonar essa posição. Porque nessa posição, a relação com vocês me causa náusea. Vocês estão numa posição de superficialidade que ninguém olha para vocês e pensa que vocês são ímpios, mas eu também não olho para vocês e acho que vocês são crentes. Mas aí viriam próximas palavras, talvez as próximas palavras fossem melhor. E aí Jesus continua. Você diz, verso 17: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
Irmão, eu falo um negócio, cada vez que um texto, uma frase era lida, o negócio piorava para o lado dos irmãos. Eu fico imaginando, irmão, se eu estivesse num culto desse, quem aqui, eu acho que vocês vão saber a referência aqui, quem aqui assistia Chaves? Irmão, várias gerações, sabe quando Chaves estava aquela travada? Eu acho que eu teria feito isso daí, eu teria travado. Se eu estivesse na porta da igreja, ninguém ia nem ver eu saindo. Porque cada sentença ficava pior. Esse povo, a cidade de Laodiceia, ela ficou famosa por ser uma cidade orgulhosa, porque no ano 60 depois de Cristo, essa cidade passou por um terremoto e a cidade foi destruída. E eles tinham tanta condição financeira que eles não aceitaram ajuda para reconstruir a cidade. Eles reconstruíram sozinho. E essa tendência de autossuficiência invadiu a igreja. Eles falavam, nós somos ricos e nós não precisamos de nada. É como se, por exemplo, hoje nós falássemos, nós queremos terminar a escola, fazer tudo novo. Não, pastor, precisa de quanto? Não precisa de nada, a gente tem dinheiro. Não, vamos mandar dinheiro para a missão. Nós temos dinheiro. Eles tinham tudo, era uma igreja rica. E por terem se tornado ricos, eles pararam de depender de Jesus. E começaram a pensar, não, a gente já tem tudo o que a gente precisa. Na verdade, essa autossuficiência é o que fez com que eles adotassem esse lugar, se colocassem nesse lugar de superficialidade, porque Jesus deixou de ser o provedor deles, Jesus deixou de ser a fonte de recursos, Jesus deixou de ser a pessoa em quem eles colocavam a sua confiança, eles confiavam neles mesmos. Aí vem o conselho. E aí quando vem o conselho ainda vem carregado de confronto. Verso 18. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Ele está dizendo, vocês são cegos. Vocês estão nus, e a nudez de vocês é vergonhosa. A questão da nudez é uma referência direta ao Éden. Quando eles viram que estavam nus e sentiram vergonha, porque a nudez deles representava a rebelião contra Deus, representava o pecado. Jesus estava dizendo para eles, vocês estão nus e o que se pode ver é vergonha. Vocês vivem uma vida de pecado. Compre de mim roupas brancas. Interessante que Jesus vai dizer, compre de mim roupas brancas, compre de mim colírio. Por que ele compre de mim ouro refinado? Jesus se coloca, eu quero ser a fonte que resolve o problema de vocês. Vocês são cegos. E Jesus é tão incrível que ele usa todas as referências que eles conhecem. Aquela cidade era famosa por um pó que se chama pó frígio. Depois você pesquisa esse pó. Eles eram extremamente avançados para a época, na questão da medicina. O pó frígio era misturado com óleo, virava um bálsamo usado para tratamento de inflamações oculares. Então Jesus sabe que quando eles tinham um problema de vista, eles tinham uma solução na própria cidade. Mas Jesus está dizendo, o que vocês têm na sua cidade não resolve o problema da cegueira de vocês. O problema da cegueira de vocês é eu que resolvo. Sou eu que resolvo. Eles também eram famosos porque eles tinham rebanhos de ovelhas pretas. Ou seja, naquela época eles conseguiam fornecer roupas pretas num tempo onde a maioria das roupas eram de uma só cor. Eles eram famosos, ele está dizendo, a roupa que você compra daí do comércio local é preto, mas as roupas que eu vendo para vocês são brancas. Ele está falando de pureza. Eu quero cobrir a vergonhosa nudez de vocês. E se vocês querem ser ricos de verdade, vocês vão precisar comprar ouro refinado meu. Ele está dizendo, só eu posso fornecer a vocês uma verdadeira riqueza, porque a riqueza de vocês não consegue mudar o status de vocês diante de mim, porque quanto mais vocês são ricos, quanto mais vocês são autossuficientes, mas diante de mim vocês são pobres. E aí, irmãos, o que me chama a atenção é que quando Jesus vem dando a oportunidade, essa oportunidade ela vem carregada de amor, mas contém algo terrível no meio desse amor. Eu quero ler para você que você entenda. Verso 19 e 20. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Isso é a parte maravilhosa. Diante de toda essa realidade terrível de Laodiceia, Jesus está dizendo, eu amo vocês. E eu só estou corrigindo porque eu amo vocês.
Nessa hora eu penso que deu um certo alívio. Ufa, ele ainda nos ama. Mas aí vem o resto, ele vai dizer o seguinte: portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, é amável porque ele ama. Mas deixa eu dizer uma coisa: que coisa terrível é descobrir que Jesus não está mais na igreja. Porque ele está dizendo: eu estou à porta, eu estou do lado de fora. Imagine aqueles irmãos conversando: irmãos, desde quando Jesus não está conosco? Será que faz um mês? Será que faz 5 meses? Será que faz um ano? Talvez um olhou para o outro e perguntou: você percebeu que Jesus não estava aqui? O outro falou: não, eu achei que estava, chorei semana passada. E você desconfiou que Jesus já não estava mais aqui? Não, eu não fazia ideia, porque o culto estava gostoso. As canções estavam boas, a palavra estava maravilhosa, estava tudo bom. Inclusive nós pensávamos que não precisávamos de nada. Mas de repente o desespero toma conta. E quando a gente descobre que dá para ser igreja sem Jesus, quando a gente descobre que talvez nós não tenhamos percebido que Jesus já não está conosco, que nós adotamos uma superficialidade tão terrível, uma autossuficiência tão escandalosa, que nós não percebemos que Jesus está do lado de fora. E nessa hora eu acho que a igreja deve ter sido tomada de um terror. Jesus não está mais aqui. Mas eu imagino, eu estou fazendo conjecturas baseadas no texto, eu imagino que alguém tenha dito assim: gente, calma, ele não está aqui dentro, mas ele também não está longe, ele está aqui na porta. E dá para ouvir o som das batidas à porta. Ele não está aqui dentro, isso é terrível, mas nós temos uma boa informação: ele está na porta. Vamos abrir a porta, vamos deixar ele entrar, vamos mudar a situação. Ou seja, eles estavam em uma situação terrível, mas a solução não estava distante. E eu fico pensando a respeito disso. Como é que nós podemos olhar para nós mesmos e pensar se nós estamos ou não vivendo nessa superficialidade? Tem um texto que me chama a atenção, que é Isaías 29:13, que mostra que isso não é exclusividade da igreja de Laodiceia. Israel já tinha passado por essa situação. Olha o que Deus diz através de Isaías, no capítulo 29, verso 13. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homem. A igreja de Laodiceia começou bem, mas essa superficialidade levou eles para longe do Senhor. Israel estava assim. É quando eu estou cantando, a performance está perfeita. Todo mundo te olha e fala: que adorador incrível. A vida dele transmite uma imagem de devoção e de piedade. Fala que nem crente, anda que nem crente, sabe textos decorados, bíblicos. Mas Deus está dizendo para Israel a partir de Isaías: o que vocês estão fazendo é pura performance. Isso não tem afetado o coração de vocês. Isso é uma performance superficial, externa. A vida com Deus precisa atingir o nosso coração, precisa atingir o âmago do nosso ser. Não adianta você decorar canções, não adianta você ter trejeito de crente. Nós somos uma igreja contemporânea. Cada igreja tem seus trejeitos. Se você for em uma igreja pentecostal, você vai ver as pessoas se movendo, falando, cantando de forma parecida. Se você vai em uma igreja moderna como a nossa, você vai lá no sul do país, vai cantar do mesmo jeito. Você vai olhar para o irmão, ele vai estar se balançando no lugar dele do mesmo jeito. Isso é performance. Isso faz parte da questão social. A gente olha e a gente aprende a cantar que nem o irmão do nosso lado. A gente olha e aprende a falar que nem a pessoa do nosso lado. Mas isso não atinge o coração de Deus.
O que atinge do coração de Deus é quando tudo isso parte do interior, e quando isso tem afetado a nossa vida foi transformada, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser, a nossa repulsa contra o pecado, o nosso amor pelo Senhor. Porque se não for assim, você pode estar achando que está mergulhando, mas na verdade você ainda está com as águas nos pés. Eu quero pensar sobre 4 coisas para que a gente não esteja no lugar da igreja de Laodiceia. A primeira coisa que eu quero analisar com você, que você precisa analisar, para saber se você está vivendo uma vida de mornidão, é se a sua relação com Deus ela é uma obrigação ou prazer. Se você se preocupa com a vontade de Deus ou se sua vontade está no centro. Essa é a primeira coisa para você analisar se você está vivendo uma vida superficial. Isso aqui para você é uma obrigação religiosa? Hoje é domingo, né? Eu tenho que ir para a igreja, porque sabe, né? O resto da semana a gente faz outras coisas, mas domingo é o dia de ir para o culto. Se eu não for para o culto, parece que está alguma coisa errada, porque virou vício, virou automático. Eu não orei hoje, meu Deus do céu, tenho que orar amanhã aqui, estou me sentindo culpado de não ter orado, o Espírito Santo está pesando no meu coração. Uma relação completamente superficial, não existe prazer. Não existe alegria, não existe expectativa de se encontrar com Ele. Você acaba vindo para a igreja porque você tem um monte de vontade e você quer que as suas vontades sejam satisfeitas. O culto tem que te agradar, a palavra tem que te agradar, seus problemas têm que ser resolvidos. Você não está nem um pouco preocupado em falar assim, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? Porque a minha vontade eu sei muito bem, mas qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A igreja de Laodiceia, ela estava preocupada em se satisfazer, e quando ela se satisfez, estava tudo bem, ela não estava preocupada em perceber Jesus, porque Jesus já não era mais necessário, eles já se satisfaziam no que eles tinham. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: é prazeroso a sua relação com Deus? Ou ela é automática? Você tem prazer de ler a Bíblia? Você tem prazer de falar com Deus? Você tem prazer de cultuar ao Senhor? Porque se você não tem prazer, ou se você nem pensa sobre isso, se entrou no automático, a palavra de Deus está nos confrontando a dizer, eu preciso desesperadamente quebrar essa frieza na minha vida, eu preciso quebrar esse lugar de superficialidade, eu preciso mergulhar em Deus, eu não quero mais viver essa vida, porque eu não quero ser intragável na minha relação com Deus. Eu não quero que Deus sinta nojo do jeito que eu vivo com Ele. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo. A segunda questão que nós temos que pensar é qual é a nossa expectativa em relação a Deus. Se nós esperamos no Senhor somente para as coisas daqui, podemos esquecê-lo se estivermos satisfeitos com aquilo que Ele nos deu. Deus, Ele é um Deus que cuida de nós, das nossas finanças, Ele é um Deus provedor, a Bíblia vai apresentar Ele como Deus provedor. Ele cura enfermidades? Sim, Ele é o Deus que cura, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós podemos buscar ao Senhor para as nossas necessidades? Claro que podemos. O problema é quando nós só queremos isso dEle. Pastor, eu estou aqui porque eu estou passando com um problema na minha família, e eu estou orando para Deus resolver a minha casa, está tudo certo, e aí, quando Ele resolver a sua casa, você vai precisar dEle ainda? Pastor, eu estou passando por problemas financeiros, eu tenho buscado a Deus porque eu quero prosperar, e se Deus te prosperar, você ainda vai precisar dEle? Porque a igreja de Laodiceia descobriu que não precisava de mais nada, quando ela encontrou riqueza. Eu não preciso de mais nada, eu já sou rico. Será que você continua querendo Deus, você continua esperando em Deus, mesmo quando você já alcançou aquilo que você tinha pedido para Ele? O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Coríntios, no capítulo 15, verso 19 da primeira carta. Ele diz, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele não está dizendo que nós não podemos esperar em Cristo para essa vida. Ele está dizendo se esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós servimos a um Deus transcendente, um Deus poderoso, um Deus que nos oferece vida eterna, e o que esperamos dele é só resoluções de problemas aqui, nós somos pobres na relação com Ele,
Você tem um Deus que vai te salvar, que vai te levar para a cidade celestial, um Deus que vai te livrar da morte eterna, e o que você quer dele é só um carro novo. O que você quer dele é só a resolução dos problemas que você não pode resolver. Não, pastor, se ele fizer isso para mim, já está tudo bem, já estou satisfeito, e aí eu nem tenho mais motivos para buscar ele. Quantas pessoas nós vimos chegar na igreja com a vida destruída, e o Senhor cura, o Senhor restaura o casamento, a pessoa chega quebrada, Deus abençoe, e depois a pessoa some. Eu fico pensando, onde essa pessoa está com a cabeça? Jesus curou 10 leprosos, 9 nunca mais voltaram para agradecer, só um voltou. Uma porcentagem baixíssima de pessoas que querem Jesus, não querem só o que Jesus oferece. Pessoas que fazem de Jesus o centro de sua vida. Senhor, se o Senhor não me der nada, eu ainda te quero. Eu tenho tantas coisas, Senhor, para resolver na minha vida, mas se essas coisas não forem resolvidas, saiba que eu ainda te quero. E se elas forem resolvidas, eu ainda te quero, porque nada dessas coisas me satisfaz, a minha satisfação está em ti. A terceira coisa que nós temos que pensar é se a nossa perspectiva está alinhada ou não com a perspectiva de Deus. Se nós olharmos para o Éden, Eva peca, Adão peca, mas Adão vai dizer para Deus que a culpa do pecado dele é Eva. Ele está dizendo assim: Senhor, foi a mulher que tu me deste que me fez pecar, essa miserável veio com defeito, mata ela e faz outra, que eu acho que não vai ter problema mais aqui no jardim. A Eva coloca a culpa na serpente, mas Deus vem e pune Adão, pune Eva e pune a serpente. O que Deus está dizendo? Meu amigo, na sua perspectiva quem está errado é Eva, na minha não, você também está errado. Jesus vai dizer de um grupo de pessoas que chegam no final, no juízo final, e vão dizer para ele: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres. Ele vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, malditos. Irmão, para pensar, a pessoa passa a vida toda fazendo coisa para Deus, e vai fazendo, e fala: não, eu e Deus somos lado a lado, nós somos amigos. Aí chega no último dia: ô Jesus! Aí Jesus fala: quem é você? Eu sou aquele cara lá que fiz um monte de coisa. Rapaz, sai daqui, eu nem te conheço. Irmão, pelo amor de Deus, se alguém te confrontar um dia, agradece, irmão. Se alguém disser para você: se você está em pecado, você precisa se arrepender, agradeça ao Senhor. Porque dura coisa é ser confrontado naquele último dia onde não tem mais jeito de se arrepender. Agradeça a Deus se alguém te confrontar aqui, porque dá tempo de se arrepender. Porque chegar nesse dia e perceber que a sua perspectiva está completamente desalinhada com a perspectiva de Deus. A igreja de Laodiceia dizia: nós somos ricos, e Jesus falou: vocês são pobres. Nós temos uma boa visão. Vocês têm boa visão coisa nenhuma, vocês são cegos. Nossas roupas são brancas. Não, vocês estão nus, vocês são uma vergonha. Irmãos, nós temos que perguntar se a nossa perspectiva está alinhada com a perspectiva de Deus. E como que a gente faz para alinhar isso? Nós alinhamos essa perspectiva através das Escrituras, mas nós também alinhamos a perspectiva através da igreja, da comunidade, quando nós nos abrimos e deixamos que outras pessoas falem a nós. Quando nós temos uma relação tão aberta com o nosso cônjuge, que ele pode dizer a nós aquilo que está errado, para que nós não sejamos surpreendidos naquele último dia, quando nós percebermos que Jesus nos vê de um jeito e nós nos vemos do outro jeito. Eu quero que o jeito que eu me vejo seja o mesmo jeito que Jesus me vê. Eu quero que a minha perspectiva esteja completamente alinhada com a perspectiva dele. Nós precisamos nos interessar por isso. Talvez você esteja criando uma autoimagem para te dar conforto, e no final das contas, talvez você só esteja se enganando. E isso é sério. E por último, a última reflexão da noite. Não importa, irmão, se você chegou na conclusão que você é morno. O importante é o que você vai fazer agora. Pois a solução está à porta. Ele está disposto a se relacionar com você. O confronto é relacional. Ele não está dizendo: abre a porta que eu vou entrar e vou resolver sua vida. Ele está dizendo: abre a porta, eu quero me sentar à mesa com você. Abre a porta, porque eu estou te confrontando, porque eu te amo. Se você se sentiu confrontado essa noite, de repente você falou: poxa, que palavra dura.
Me pegou essa palavra. Poxa, que boa notícia eu tenho para te dar. Você é amado pelo Senhor. Porque Ele só confronta aquele a quem Ele ama. Se doeu, se você foi confrontado como eu, é porque você é amado. Irmãos, imagine um Deus todo-poderoso que podia lidar com a nossa indiferença com indiferença. Nós lidamos assim com as pessoas que são indiferentes a nós. Quantas amizades nós já abandonamos porque nós não percebemos reciprocidade? Você ligou, mas a pessoa nunca te ligou. Você convida, a pessoa nunca te convida para nada. Aí você fala, quer saber, essa pessoa não está interessada em mim, eu também não vou ficar aqui me humilhando, não estou interessado nela também. Nós somos assim, na verdade. Se as pessoas não dão atenção, se as pessoas não são recíprocas na nossa relação, a gente não quer continuar. Deus poderia fazer isso com a gente. Você está desinteressado? Então o problema é seu. Mas não, Ele manda uma carta para dizer, você está desinteressado, mas eu continuo interessado em você. Você está vivendo de um jeito que eu podia te vomitar, mas eu quero resolver o seu problema, para que você não precise mais ser intragável. Eu estou aqui para resolver o seu problema, é só abrir a porta. Talvez você se sentiu desesperado em perceber que a sua relação com Deus é extremamente superficial. Você é extremamente religioso, você analisa a sua vida espiritual a partir da sua performance. Eu dou dízimo, eu venho na igreja, eu sou um cara que tem um linguajar, não falo palavrão. Irmãos, você pode ser tudo isso, mas se isso não atingir o seu coração na relação com Deus, talvez você seja como o povo de Israel, bom de performance, mas raso na relação com Deus. A relação com Deus não atingiu o seu coração. Eu quero muito convidar você a ficar em pé, e eu quero muito te dar uma oportunidade de orar. Eu quero orar por você, mas antes eu queria que você fizesse a sua oração. Eu queria que você respondesse a essa palavra. Eu não sei se em alguma dessas reflexões o seu coração foi atingido. Eu não sei como está a tua relação com Deus. Eu não sei quanto tempo você tem dedicado para o Senhor. Eu não sei o que você está buscando de Deus. Eu nem sei se você entendeu que toda a obra de Cristo foi para que Deus pudesse se relacionar com você. Eu queria muito que você tirasse um tempo para falar com o Senhor. Deixa os irmãos cantarem. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Nós não fazemos isso todos os cultos.
Mas eu acho que depois de uma palavra como essa, eu não posso terminar sem dar uma oportunidade para você que entende que está ainda vivendo na superficialidade na relação com Deus, mas você entende que o Senhor está te convidando a não viver mais assim. Eu queria muito poder orar com você especificamente. Eu queria que você viesse aqui na frente. Temos todo o espaço aqui na frente aqui. Eu queria poder orar com você. Você que entende que precisa sair desse lugar de superficialidade, que a sua relação com Deus precisa dar um passo para esse ambiente de profundidade. Pode sair, eu quero orar com você. Pode vir aqui. É o seu tempo, a sua atitude, a sua decisão. Pastor, por que eu tenho que ir na frente? É aquela decisão, sabe, de falar assim: eu vou lá, eu quero abrir a porta. Eu sei que a minha vida com Deus, ela é uma vida extremamente superficial. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. Pode vir, tem bastante espaço aqui para você. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse uma relação profunda com Deus. Talvez você não esteja desfrutando disso. É o convite para intimidade com Jesus. O Senhor não está oferecendo para você aquela religiosidade vazia. Eu faço algumas orações por dia, falo que conheço Jesus, falo que leio a Bíblia, e está tudo bem. Afinal de contas, eu sou uma pessoa boa, e é isso que Jesus quer. E você resume a sua relação com Deus à moralidade. Mas Jesus não morreu só para nos tornar seres moralmente aceitáveis. Ele morreu para fazer uma ponte entre nós e Deus. Hoje a oração é para que Jesus entre na tua vida e você se sinta íntimo dele. Inclusive, se existe alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, os líderes no final vão estar aqui. Você fala: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu nunca mais quero ficar longe dele. Vocês que vieram aqui na frente tomando essa decisão, dizendo: eu quero um novo tempo com Deus, eu não quero mais essa vida religiosa que eu digo para todo mundo que conhece Deus, mas não conheço coisa nenhuma, porque a minha vida não é uma vida tocada e transformada por essa presença. Então eu quero orar com você para que vocês possam viver um novo tempo com Deus. Amém? Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Senhor, essa palavra é do tipo de palavra, Senhor, que nos estremece, nos gera temor, porque podemos estar vivendo uma vida que não é real, uma vida falsa, uma vida onde as nossas palavras dizem algo, mas a nossa história não reflete as nossas palavras. Eu quero orar por esses irmãos que vieram aqui na frente. Senhor, aqueça o coração deles. Eu oro, Senhor, para que nesta noite o Teu Espírito Santo invada a vida de cada um desses irmãos, que eles se sintam completamente apaixonados por Ti. Coloca o Seu amor no coração deles a um ponto, Senhor, que eles se desesperem para estar perto de Ti, que eles não consigam mais, que eles sejam atraídos pela Tua presença. Revele a eles quem Tu és,
que eles tenham plena revelação de quem Tu és. Pai, a Tua palavra diz que os anjos cantam santo, santo, santo o tempo todo, porque eles estão vendo alguma coisa. Que o Senhor abra os nossos olhos, tira toda a escama dos nossos olhos, que os nossos olhos sejam tratados com esse colírio do céu, para que nós possamos Te ver. Senhor, eu oro para que essa igreja viva um tempo de profundidade, Senhor. Além da performance, além dessa atmosfera incrível que está aqui nesta noite, que eles possam se aprofundar na relação contigo, que eles tenham prazer na Tua palavra, que eles tenham prazer na Tua voz, que eles sintam prazer na Tua vontade, Senhor. Que Tu sejas o maior desejo, que o Senhor seja o maior pensamento, que o Senhor seja a maior expectativa. Pai, em nome de Jesus eu oro para que esses irmãos vivam um novo tempo, onde eles sejam inconformados, que eles não aceitem mais essa vida medíocre com o Senhor, mas que eles queiram mais, porque bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Coloca fome, coloca sede no coração deles, Senhor, porque todo aquele que tiver sede receberá água, e todo aquele que tiver fome receberá do pão do céu. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Ti, Senhor. Toda glória, toda honra a Ti, Senhor. Abre os meus ouvidos que eu quero Te ouvir, Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, os líderes vão estar aqui na frente. Você que está aqui, quer ainda uma oração, os líderes já estão aí no meio de vocês. Eles vão estar aqui na frente. Você não precisa ir embora. Se você quer entregar sua vida para Jesus, já fala para um desses líderes e fala: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ele vai orar para você agora. Eles vão ficar aqui justamente para te servir. Pastor, eu não fui na frente agora, mas eu preciso de ajuda. Esses irmãos vão ficar aqui, eles não vão embora enquanto você precisar de ajuda. Então desfrute do que a comunidade está oferecendo, para que você possa se envolver profundamente. Você está aqui, não participa de um life group, eu quero muito te encorajar a procurar um desses líderes e falar: eu preciso ir mais fundo, eu quero participar, eu quero me envolver, e nós queremos servir você e te ajudar nesse processo, para que você saia do raso e para que você mergulhe em Deus. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por Tua presença, muito obrigado por Tua obra poderosa aqui nesta noite. Nós rendemos graças a Ti. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.